Centro Educacional Girassóis, terceira série do ensino médio, aula 23. Hello, pessoal! Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, agora a gente vai continuar falando dos comparativos, tá? Essa é a parte 2. A primeira a gente fez com matéria extra, matéria fora do livro, e agora a gente vai trabalhar com a matéria do livro. Então, continuando a matéria que a gente já começou nas aulas passadas, a gente fala dos comparativos e superlativos. Eu já disse para vocês que os comparativos eles terminam em ER e os superlativos em EST. Também já disse para vocês que quando esse adjetivo de comparação, for maior do que 2 sílabas, ele vai se manter na sua forma original. Ele não vai ser acrescido do ER. Então, a gente vai usar more, pontinho, pontinho, than, para estabelecer um padrão de comparação de superioridade. E o less, pontinho, pontinho, than, para estabelecer um comparativo de inferioridade, tá? Então, por exemplo, more beautiful than, mais bonito que, less happy than, menos feliz que. Os superlatives, a gente usa o the most, pontinho, pontinho, adjetivo, quando esse adjetivo tiver mais de 2 sílabas. Até 2 sílabas, a gente usa o EST. Se eu for usar para inferioridade, para demonstrar um superlativo de inferioridade, ao invés do the most, eu uso the least, tá? Nós já vimos isso e também já fizemos exercícios, Mas vale sempre relembrar. E o as mostra igualdade, Eles são equivalentes, estão na mesma faixa. Eu também já disse isso para vocês, O adjetivo não se modifica e você usa as, ou not as, ou not so, e o as depois. Então, para dizer que alguém é tão alto quanto, as tall as, ou not as interesting as, não tão interessante quanto. Agora vamos lá, vamos fazer exercícios da página 5 a 12 e também, além dos comparativos, Reading Comprehension. Nesse primeiro slide, o início do nosso Reading Comprehension de hoje. Prestem atenção, um tema muito interessante, tá? Our Natural Environment. Vamos ler o texto com calma e, se possível, aplicando as nossas técnicas de leitura de skimming e scanning que já tanto conhecemos. Segunda página do nosso texto, página 6. E agora sim, vamos lá para os exercícios. Então, na página 7, a questão número 1 te pergunta qual é o propósito do texto. O que o texto está querendo mostrar para a gente. Número 2. Quais elementos são mais representados, estão mais presentes, representados nada, estão mais presentes no texto. Número 3. Ele te dá uma frase e ele pede para que você explique em português o significado dessa frase. E levando em consideração, vamos considerar o mapa apresentado no texto. Estamos fazendo um Reading Comprehension, então todas as informações a gente tem que consultar no texto. Número 4.
o que é possível, né, se dizer sobre o solo australiano. É uma questão de múltipla escolha. No número 5, o que a gente... was the introduction of non-native species in Australia positive to the environment? A introdução de espécies não nativas na Austrália foi positiva para o meio ambiente? Justifiquem por quê, né? Foi positiva para aquele ecossistema? Justifiquem a sua resposta, sim ou não, e por quê, em português mesmo. No número 6, vamos marcar verdadeiro ou falso, né? True or false, de acordo com o texto. E no número 7, a gente tem 3 frases que foram retiradas do texto e vocês vão comparar essas estruturas, né? E vão me dizer como esses casos de comparação são chamados. Que situação aí a gente está usando de comparative, superlative, se é de superioridade, inferioridade, igualdade, tá? Vocês vão fazer essa análise dessa frase. Número 8, desculpa, número 8 não, página 8. Vocês vão retirar do texto exemplos de superlativos de superioridade, superlativos de inferioridade, comparativos de superioridade, comparativos de inferioridade e comparativos de igualdade, tá? Então, na letra A, vejam que tem bastante linhas, achem pelo menos uns 6, 7 superlativos de superioridade, tá bom? Aqui, outro texto e nesse texto, né, vocês vão usar ali no número 1 a nossa técnica de skimming, a técnica de leitura, né, a Reading Strategy de skimming, para responder a questão abaixo. É uma única questão. Essa aqui é a continuação do texto do skimming, que vocês vão responder. E agora essas questões relacionadas ao segundo texto. Então, no número 3, ele diz, né, que o texto traz diversas palavras que são cognatos, o que nos facilitam a compreensão do texto. Mas algumas palavras não são tão similares assim em português, e por isso é mais difícil que a gente entenda os seus significados ou realmente não entenda mesmo dentro do contexto. Ele extrai alguns trechos do texto, bota uma palavra em negrito para que vocês tentem nos dizer aí qual o significado dessas palavras. No número 4, 5 e 6 são questões de realmente interpretação do texto. Ele te faz 3 perguntas que vocês precisam procurar essas informações dentro do texto. E o número 7 é uma questão de true or false. Vocês vão responder verdadeiro ou falso de acordo com o texto. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se ficaram, mandem para a teacher. Se não, a gente se encontra na nossa próxima aula online. See you soon, guys. Bye, bye.